Saravá, meu povo! Hoje a gente vai falar sobre os elementos da Umbanda, o que a gente usa dentro do terreiro, que são cada coisinhas daquelas que vocês que frequentam não sabem para que serve. Né? Então eu vou começar a falar todas essas coisas. Eu não tenho aqui comigo para mostrar, porque é uma coisa para usar no terreiro, então não tem por que eu ter aqui em casa, né? Obviamente. Mas eu vou colocar as imagens dos elementos e vocês vão associando. Vamos começar. Eu tô um pouco rouca porque eu me esgoelei na gira, então estou um pouco sem voz, mas vai ficar tudo bem, vai dar para entender muito bem essa minha voz um pouco mais sexy. O principal elemento, o elemento que sem ele a gente não vive, né? Inclusive dentro de um terreiro, é a água. A água do mar, a água dos rios, das cachoeiras, do poço, ela conduz energia, ela tem energia própria. E ela é um condutor enérgico. Então a gente precisa da água em qualquer trabalho dentro de um terreiro. Ela é fruto do contato direto com a natureza, da onde ela veio. Se é da pedra, se é da areia. Então ela sempre está em contato com alguma coisa na natureza. Por isso que a gente, como a Umbanda trabalha só com produtos da natureza, a água resulta em descarregar e acumular energia. Então, dependendo da onde ela veio, ela ou descarrega ou ela conduz, ou na mão das entidades, a água ela tem o poder de descarrego, de imantação de energia, de purificação da alma, do corpo. Então a água é muito poderosa. E a água é considerada o elemento da vida, né, gente? Sem a água a gente não viveria. O nosso planeta é composto não sei quantos % só de água. Então a água ela é vida, a água ela faz a vida acontecer. Ai, que bonito que eu disse. Além dela fazer parte de um dos elementos da criação, que é o fogo, a água, o ar, né? Um dos elementos. Os atabaques. O que é o atabaque, não é mesmo? O atabaque é um instrumento de percussão de origem árabe, né? Ele tem uma armação de madeira, é oco por dentro e em cima ele é coberto por um couro. Daí é um couro de animal. Depende do atabaque, depende do som que ele faz, depende de tudo. Na Umbanda, a gente considera os atabaques de origem indígena, porque no começo eram feitos atabaques com troncos de árvores. Mesma ideia, mesma coisa. Só que com tronco de árvore, couro também de animal. Os atabaques indígenas, eles eram feitos para comunicação entre as tribos. Por isso que a gente considera o atabaque indígena o nosso atabaque. O atabaque da Umbanda é indígena. Mas a origem do atabaque, como ele nasceu, o instrumento de percussão, ele é árabe, tá? Então, existe mais duas histórias aí. Os atabaques, eles servem, eu já falei sobre isso, né? Os atabaques, eles servem para manter a vibração enérgica do terreiro, tanto da casa, do templo, quanto dos médiuns. É através do atabaque, da vibração dele, porque ele emite som e vibra na energia, que faz com que a pessoa tenha o auxílio para a incorporação. São os atabaques que mantêm a energia, mantêm a sintonia da gira acontecendo, sempre com uma vibração muito alta, uma vibração boa, né? Então é através do som do atabaque. O atabaque pra gente, dentro da Umbanda ou do Candomblé também, é um instrumento sagrado. Tanto que quando o atabaque está tocando, a gente reverencia, sauda os atabaques e tem um respeito pelos atabaques, porque eles têm comunicação direta com os orixás, com as entidades. A comunicação entre atabaque e o astral acontece através do som, através do toque. Então a gente tem um respeito pelos atabaques. Muitas entidades, quando vêm em terra, elas batem cabeça para os atabaques, inclusive, que são instrumentos sagrados na Umbanda. Toquei tanto atabaque ontem na gira que tá doendo toda essa parte aqui também, viu? Então é a voz e essa mão que tá doendo. Vai ficar tudo bem. As bebidas, também conhecidas como curiador. As entidades, elas trabalham com esses elementos, né? A água ou bebida. O que a bebida está fazendo dentro de um terreiro? Já comentei isso num outro vídeo, no vídeo do Zé Pilintra que eu conto,
a história do Zé Pilintra. Por que existe álcool dentro do terreiro, sendo que o terreiro é um lugar sagrado e que muitas pessoas vão buscar ajuda lá e as entidades estão bebendo? O álcool, ele é um descarregador enérgico e ele também é ele traz equilíbrio para o médium, ao contrário do que você pode imaginar, que o álcool ele vai desequilibrar, ele vai, claro que em excesso ele vai desequilibrar, mas dentro de um terreiro ele tem uma função. O álcool ele ajuda na limpeza, na purificação enérgica da pessoa, do consulente que está ali pedindo ajuda, buscando, né? Ai, eu vou matar todos os motoqueiros hoje. O álcool ele é volátil, né? Ele é essencialmente volátil. Então, quando ele está dentro de um terreiro, ele transcende de um plano para o outro plano. Ele tem essa facilidade de transcendência, de frequentar os dois planos, o plano astral, o plano, né, das entidades, e o nosso plano. Então, a entidade, quando utiliza o álcool para alguma coisa dentro do terreiro, certamente é para transferir a energia dela para o álcool, para a pessoa. Então o álcool é como se fosse um canal de purificação, de descarrego, de energização, de equilíbrio. O álcool traz tudo isso para dentro do terreiro. Ele auxilia na limpeza das energias do corpo, do perispírito também. Então ele tem uma função, né? Um Exu não está bebendo uísque porque ele quer, porque ele gosta, não é isso. Ele está bebendo uísque ou cachaça porque ele quer descarregar aquela pessoa, ele quer equilibrar as energias dos chakras daquela pessoa ou do próprio médium que está incorporado. Então o álcool tem esse poder, ele não é uma bebida à toa, né? Não está bebendo para deixar as pessoas bêbadas. Coité. O coité é um potinho, um tupperware, um tupperware natural da Umbanda, que é feito da casca do coco, que é para carregar água, para carregar as bebidas ou até comida, né? Tudo depende do que a entidade precisa. É um recipiente para carregar coisinhas. Então aquilo lá é chamado de coité. As comidas, ou também chamados de amalás, que são as nossas entregas, as nossas oferendas. Muita gente confunde uma oferenda feita com comida, né, frutas, canjica, essas coisas, que é dar de comer ao santo. Não é isso. Entidade, espírito de luz, orixá, não tem necessidade de comer alguma coisa, ok? São espíritos. Não tem por que fazer vou colocar sal na farofa para ficar temperada. Não tem por quê, porque eles não vão comer aquilo ali. O que acontece? Os amalás são feitos com elementos que vibram na sintonia das entidades dos orixás. Então, por exemplo, a gente usa canjica para Oxalá. Canjica mesmo, dessa que você cozinha, canjica com leite e tal. A gente usa canjica para Oxalá. O leite e a canjica, o milho, são dois elementos que vibram na mesma sintonia que o orixá, que é Oxalá. Quando você faz o amalá, que você deposita a sua energia, a sua fé, porque o momento em que você está fazendo o amalá, a oferenda, você deposita uma energia ali e você deposita a sua fé. Para que você está fazendo aquilo, com qual objetivo, então você está ali focado fazendo aquilo. Todo esse ritual de fazer, você deposita uma energia e cria-se um campo de força naquele elemento que você está colocando para o amalá, que é a comunicação entre a energia que você depositou e o orixá ou a entidade para quem você está fazendo. Então, quando você faz, você deposita a sua energia, você reúne a força do médium, né, da sua mediunidade naquele amalá. O orixá correspondente também coloca a energia dele, a entidade correspondente para quem você está fazendo também coloca a energia, e esse campo de força cria um vínculo, né? É aceito, digamos assim, o amalá pela entidade ou pelo orixá. Então o trabalho que você pediu, que muitas vezes os amalás são para pedidos, né? Também tem os amalás de agradecimento por coisas que você ganha. Então, quando você faz um amalá para pedir alguma coisa, saúde, trabalho, enfim, o seu pedido é aceito quando é feito com fé, quando é feito com força, né? Então, ele é aceito e o trabalho passa a ser feito depois. Então, quando o amalá é feito e aceito pelo orixá ou pela entidade para quem você fez, toda a energia que você depositou,
a entidade pega para ela, transforma aquele amalá em substância enérgica, pega para ela e te dá de volta naquilo que você pediu. Saúde, proteção, limpeza, um trabalho, uma prosperidade, até mesmo um amor, alguma coisa assim. Então ela te dá de volta como se fosse uma troca, né? Você faz e se tiver no seu merecimento, se estiver no seu caminho, você vai receber isso de volta. Então o amalá serve para isso, para você tanto agradecer, né, fazer como agradecimento, quanto para fazer pedidos para os orixás e entidades. O congá. Então, quando a gente entra no terreiro, a gente observa que existe um espaço e lá naquele espaço existe um altar com os orixás dispostos ali. Esse é o congá, mas não só aquela parede com os orixás. O congá é todo aquele espaço onde os médiuns ficam, né, se concentrando, trabalhando, onde as entidades vêm. Todo aquele espaço junto com aquele altar é o congá. O congá é o elemento onde se faz um portal para que as entidades venham trabalhar. É através do congá que as entidades vêm para o terreiro e fazem o seu trabalho. É através do congá, dos orixás que estão naquela parede, que estão vibrando para que o trabalho aconteça, que é a autorização deles que a gente tem para que a entidade venha e trabalhe. Então tem toda uma ligação naquele espaço. O congá é feito para isso. Além disso, o congá ele serve como um direcionamento para o médium. Se você está passando mal, se é uma energia muito difícil, se você não está entendendo o que está acontecendo, foca no congá, foca nos orixás que estão naquele altar, que todo aquele portal, toda aquela energia que existe ali vai vir para você para te melhorar, para te direcionar ali dentro. Então ele serve como direcionador também de energia. O congá dentro dos terreiros é sustentado pelos orixás, é sustentado pelas entidades que estão ali. Então ele não está à toa, não é para ficar bonito o terreiro. Existe um portal aberto ali, é a comunicação do terreiro, daquele espaço com o mundo astral. Então quando você está passando mal, quando você está desorientado, muitas vezes as entidades pedem para você olhar para o congá, olhar para aquele altar onde estão as entidades, os orixás. Então dali vem o nosso direcionamento, a nossa força, e é muito importante que esteja muito bem organizado, limpo, as velas acesas, para que tudo aconteça e flua. E não é simples assim, vou acender uma vela no congá, não. É um portal que está sendo aberto, é um portal que está sendo fechado se você apaga. Então existe um ritual para que o congá aconteça, né? É muito importante. Sem congá não existe terreiro. Nem que o congá seja um elemento só, é o congá. A defumação é indispensável dentro de um terreiro. É através da defumação que os trabalhos começam. É a purificação do ar, é a purificação enérgica das pessoas, dos médiums, é a purificação da alma, do perispírito. É através da fumaça da defumação que a gente se limpa e descarrega. A defumação, ela expulsa o negativo e limpa. O aroma das ervas da defumação desperta nos nervos da cabeça das pessoas, do cérebro, e aquilo vibra conforme a necessidade do trabalho das entidades também. Então, se ali naquela defumação tem arruda, tem guiné, tem beijuim, tem uma série de ervas que descarregam, que limpam, que tem a função de fazer limpeza, o seu corpo inteiro está vibrando para que aquela limpeza aconteça. Então, se a entidade quer te limpar, a defumação vai fazer com que isso aconteça. E seu corpo vai aceitar. Se é para energização, se é para te carregar de energia, daí são outras ervas que fazem isso. Eu já falei sobre banhos e ervas e expliquei algumas qual a função delas. Então dá uma olhada aí que também tem esse vídeo. Então a função da defumação é equilibrar o ambiente, as pessoas, os médiums, limpeza, energização e descarrego. Sabia que na Igreja Católica também tem defumação? O padre passa com aquele defumador passando fumacinha
Isso é uma defumação. O fogo. Gente, sem fogo não se vive, né? Já pensou? Viver sem fogo? É um elemento natural da criação do mundo, da criação das coisas, né? Da gente. Sem o fogo a gente não existiria também. Porque como é que, né, vive? Então, é através do fogo que as velas são acesas, que os charutos dos caboclos, dos exus, os cigarros para defumação, a pólvora, os cachimbos dos pretos velhos. Então, tudo precisa de fogo dentro de um terreiro. E o fogo é esse elemento principal para a gente. Toda a fumaça que existir dentro do terreiro, vinda de um cigarro, vinda de um charuto, vinda da pólvora queimada, é em função de descarrego, assim como a defumação que eu acabei de falar. A entidade que fuma um cigarro, ela não fuma porque ela quer. Eu já falei isso em relação ao álcool, é a mesma coisa. O álcool tem o poder de equilíbrio, o cigarro, a fumaça do cigarro, a fumaça do charuto, do cachimbo, tem o poder de defumar a pessoa, de limpeza, de descarrego também. Então, um malandro não está fumando o cigarro porque ele quer, porque ele gosta. Ele está fumando um cigarro dentro daquele trabalho porque ele precisa da fumaça de descarrego, tanto do médium quanto da pessoa que está sendo atendida. Então, o cigarro funciona para isso dentro da Umbanda, tá? Não é porque a pombagira gosta de fumar que ela vai fumar. Ela não gosta de fumar, a entidade não precisa fumar. Ela fuma porque ela precisa trabalhar com aquele elemento, tá bom? Complementando o fogo, vem o fumo, né? São ervas, principalmente vindas do charuto, são ervas queimadas. Então existe uma defumação sendo feita no charuto e no cachimbo, que também são ervas queimadas. O tabaco é uma erva, ela tem o poder de descarrego. Então o fumo, ele descarrega, ele desmancha miasmas, sujeiras no perispírito, no corpo da pessoa, que ficam impregnadas na pessoa. Então o cigarro, a fumaça que o cigarro produz, a fumaça que o charuto produz, ela tem o poder dessa limpeza, tirar os miasmas impregnados no corpo daquela pessoa. Então o fumo é feito para isso, assim, as entidades elas não são viciadas, elas não vão fumar porque elas querem, elas nem tragam o cigarro ou o charuto, não existe isso. A entidade precisa daquele elemento para aquele trabalho naquele momento. Então não adianta você vir me falar, mas como é que eu vou pedir ajuda para largar o cigarro sendo que o Exu está fumando na minha frente? Ele não está fumando porque ele quer. Ele está fumando porque você precisa desse descarrego que a fumaça tem. As guias, né? As guias, igual essa minha aqui que eu estou usando, é a minha guia de proteção. Eu uso ela 24 horas por dia, né? Só tiro para tomar banho, tiro para uma outra coisa também que o canal não permite, né? Falar desse tipo de coisa. Enfim, eu tiro a guia só para isso. O que ela faz? Protege, né? Descarrega, elimina a energia. As guias que a gente usa de proteção fora do terreiro tem a mesma função daquelas guias que a gente usa dentro do terreiro. Só que aquelas são maiores, não é? Tem mais elementos e tal. Não tem como eu ficar saindo com uma guia daquelas na rua, porque ela é maior, porque ela é mais... com essa aqui as pessoas já me olham, imagina com aquela lá que vai até o joelho quase. Existe um ritual para ser feita uma guia. Não é simplesmente qualquer pessoa que vai lá e faz um colarzinho desse e te entrega. Não, a guia, existe um ritual para ser feito, as pessoas são autorizadas a fazer, tem que rezar enquanto você faz a guia, tem que fazer o preceito para fazer uma guia. Então tem todo um ritual e a guia ela é cruzada no terreiro, que é abençoada por uma entidade para você poder usar. Então as guias simples, que é essa de proteção que a gente usa no nosso dia a dia, são feitas de miçangas. Essas miçangas são chamadas de contas. As guias que usamos no terreiro, elas podem ser feitas de miçanga, de sementes, pedaços de madeira, de pedaços de aço, metal, algum tipo de metal. Tudo depende da função da guia, né? Por exemplo, existe uma guia de preto velho, existe uma guia do chefe da casa, que é, no meu caso, o chefe do nosso congá é o caboclo Sete Cachoeiras, que é o caboclo de Xangô, do Pai Jackson de Xangô.
Então existe uma guia feita que ele pediu para ser feita para todos os médiums. Então existe essa diferença. Eu uso uma guia de Ansan, uma guia de Oxalá e eu uso outras guias que são referentes às entidades do terreiro. Todas as guias são diferentes. A minha guia de Preto Velho é diferente da guia de Preto Velho de outra pessoa, porque tudo depende de uma série de coisas, do orixá que rege a minha cabeça, que no caso é Yansan, das entidades que trabalham comigo, do campo enérgico que eu trabalho. Eu sou filha de Yansan, então eu trabalho mais com almas. Tem todo um processo para ser feita uma guia, não é simplesmente fazer a guia. Então existe um processo para que isso seja feito. A guia, ela é para proteção, para descarrego e para firmeza enérgica, firmeza dos chakras, firmeza espiritual do médium, que não é da Umbanda, que não frequenta de branco, né? Não é filho da corrente de um terreiro. Você pode usar guia de proteção tranquilamente, tá? Todas as pessoas podem. O passe é uma troca de energia entre a entidade e a pessoa. O que acontece? Você entra no terreiro chateado, com uma energia ruim, e vai lá com essa energia lá pro meio para tomar o passe de uma entidade. O que acontece? Faz de conta que eu estou incorporada com um caboclo folha seca, que é meu pai de cabeça, de Oxóssi, e ele vai dar um passe em você, que veio todo com essa energia ruim. Você vai dar essa energia para ele, ele vai pegar essa energia ruim sua para ele, vai descarregar e vai pegar a energia dele e vai passar em você. É esse o ato do passe. O passe é quando a entidade transporta a energia dela para você. Tira toda a sua energia ruim, te limpa e coloca a energia boa em você. Esse é o passe. Então tem gente que vai todo cagado pro terreiro, chega lá, toma o passe e sai lindo, sai em paz. A pemba. Eu já fiz um vídeo chamado Ponto Riscado, que eu expliquei qual que é a função do ponto riscado e eu falo da pemba. A pemba é um elemento sagrado pra gente, tanto que a gente salda a pemba lá no terreiro, salve a pemba. E a pemba é um giz mágico, né? Tipo giz de escola, giz de escrever em quadro, só que ela tem um formato diferente e a função dela é abrir portal, abrir ou fechar trabalhos, porque ela tem esse poder. Existe um ritual para ser feita uma pemba. Não é igual, vou pegar um giz de escola, vou transformar ele em pemba. Não. A pemba, existe um trabalho a ser feito para que a pemba seja feita. Ela purifica, ela abre trabalhos, ela risca portais, porque o ponto riscado de uma entidade é um portal para o mundo astral. Então ela tem esse poder e ela é muito magnetizadora de energia. Magnetizadora de energia. A pólvora, também conhecida como fundanga. Assim como eu já falei do fumo e da fumaça, né, do defumador, a pólvora também tem essa mesma função. Só que ela é mais concentrada na limpeza, no descarrego enérgico. Então, quando você acende uma pólvora, aquela fumaça solta e movimenta o ar para que o ar seja limpo também, além da pessoa que está ali recebendo aquela fumaça. O sal grosso. Sal grosso, vocês sabem para que serve o sal grosso, né, minha gente? O sal grosso é um descarregador perfeito para limpeza, um batizador de pessoas. O sal grosso é um elemento puro, né? O sal grosso ele ainda não foi refinado, ele não passou por aquele processo de industrial, então ele é puro, um elemento da natureza puro. Então ele serve para limpeza profunda de ambientes e de pessoas. Ele limpa a nossa alma, o nosso perispírito de energias ruins. Então, quando você toma um banho de sal grosso, você está se limpando completamente, te zera. Ele zera a sua energia. Você precisa até tomar outro banho para que você se recomponha energicamente. Então, por exemplo, você tomou um banho de sal grosso hoje, para te limpar, para afastar coisa ruim, para tirar coisa ruim de você, energia ruim. Amanhã você toma um banho, sei lá, de manjericão, que é uma ótima erva para energização do corpo, porque como o sal grosso te limpou completamente, ele tirou toda a energia do seu corpo, ele te limpou, então você precisa de um outro banho para te trazer energia boa. E ele limpa ambientes, ele afasta a energia ruim, então é bom ter sal grosso em casa, é bom ter sal grosso no terreiro,
Sem sal grosso não tem muitos trabalhos, assim, a defumação vai no sal grosso, por exemplo. Tem entidade que trabalha com sal do lado, então o sal ele é um condutor enérgico de descarrego, ele limpa mesmo. As velas são elementos de luz que fazem a ligação do terreiro para o mundo astral. Além do terreiro, se você acende vela em casa, é a sua ligação com as entidades, com os orixás. A chama da vela, ela tem um poder de luz no mundo astral. É uma vela, um ponto de luz aceso aqui. Para as entidades e para os orixás, eles estão vendo que você está acendendo uma vela. Ela é um condutor de luz. A vela, ela propaga a luz, então ela faz você focar. Quando você acende uma vela, você consegue se concentrar para aquilo que você está fazendo. Eu estou acendendo uma vela para fazer um pedido, então a vela vai me ajudar na concentração, na oração. E no terreiro é a mesma coisa. Quando você passando mal, alguma coisa, você olha para uma vela, porque ela te faz focar, ela te traz de volta, te orienta. A vela tem esse poder de orientação também. O pano de cabeça. O pano de cabeça é um pano que ele é dado ao médium quando ele faz o amaci. Eu já falei do amaci em outros vídeos, eu vou fazer um vídeo só com foco em amaci para falar direitinho para vocês do começo ao fim para que serve. Então segura aí. O pano de cabeça, o que acontece? Quando o médium vai fazer o amaci, ele lava a entidade, né, que está fazendo o amaci em você, lava a sua coroa com as ervas dos orixás correspondentes a você. Então, no meu caso, a minha coroa foi lavada com as ervas de Ansan. O pano de cabeça cobre a minha cabeça nesse momento, para deixar a minha coroa protegida, porque ela foi aberta, a coroa foi aberta para o astral. Então, você lavou a sua coroa com as ervas, os orixás te aceitaram como filho dentro da Umbanda. Enfim, você é um umbandista definitivamente nesse momento. Então você cobre a sua coroa com o pano de cabeça e nesse momento que você cobre, o pano de cabeça pega toda aquela energia da sua coroa e fica com ele. Então a energia do orixá está naquele pano. E você não lava o pano, você traz ele para casa e você fica com ele. Porque o pano, ele é o seu refúgio para muitas coisas. Se você está com uma dor de cabeça, se você está desorientado, se você precisa se reestruturar energicamente, coloca o pano de cabeça. Ele vai trazer você de volta. Ele tem esse poder. Claro, né, gente? Você não vai sair, beber a noite inteira que nem um cavalo, aí no outro dia tá com uma ressaca chamando Jesus de Genésio e quer curar a dor de cabeça com o pano de cabeça. Não, gente, isso daí também não dá. Pelo amor de Deus. O pano de cabeça é para reestruturação enérgica, reestruturação do seu corpo, para que você volte, para que você se centre, se concentre na energia, na sua coroa, dos seus chakras. Então ele é muito bom para proteção, para tudo. Se você está dormindo mal, precisa dormir melhor, está com insônia, está sonhando coisa ruim, dorme com o pano de cabeça, que ele te ajuda. E é muito importante na nossa vida de médium ter o pano de cabeça em casa. Tem gente que anda com o pano de cabeça até na bolsa, porque vai que acontece alguma coisa, já põe o pano de cabeça. Claro que eu não vou andar com o pano de cabeça na rua, né? Que daí essas pessoas já me olham torto usando guia, imagina um pano de cabeça. Vão me apedrejar. Gente, eu falei de alguns elementos, né? Tem vários outros que eu não falei, que talvez eu faça um outro vídeo para falar deles. E eu quero saber de você que trabalha num terreiro, como que é no seu terreiro, se esses elementos existem, se tem algum outro que eu não falei, que tem aí, ou se é diferente a função desses elementos. Me fala como que funciona aí no seu terreiro. Se você tiver dúvidas, fala comigo lá na página do canal, curta a página do canal, fala comigo em inbox que eu vou te responder, ou me manda um e-mail, me siga nas redes sociais. E é isso, quer ouvir pontos todos os dias, 24 horas por dia? Ponto é oração, você pode cantar ele em casa, quantas vezes você quiser. Então ouça a Rádio Pai Jacó, que é o site do nosso terreiro, que toca ponto 24 horas por dia. Propaganda. Pois bem, é isso, gente. Uma boa semana, saravá e muita axé.